Olá, eu sou Juliana Sartori e recebo hoje pela Rede ERP de Notícias o secretário de Planejamento do Governo do Paraná, Guto Silva. Ele conversa comigo hoje sobre os principais projetos da sua pasta, os desafios e também os principais temas que estão em pauta em todo o estado. Tudo bem, secretário? Seja sempre muito bem-vindo aqui na Rede ERP de Notícias. Muito obrigado, um prazer estar aqui com você, Juliana, sempre podendo nos comunicarmos, né, com a população, o poder do rádio, né, a capilaridade do rádio que chega em todos os cantos do Paraná, e a gente poder contar um pouco desse novo cenário, desse bom momento que o Paraná vive, que traz uma série de expectativas e também enormes desafios. Secretário, vamos começar por um assunto que é de grande interesse do paranaense, que é a Copel. A companhia tem trazido novidades como prestadora de serviços, né? O que tem acontecido com a Copel nesse momento de transformação que ela está passando? Olha, o governador, juntamente com o presidente da Copel, acabaram de anunciar um investimento na ordem de 2 bilhões de reais, 2,100 bilhões de reais, investimentos que serão prioritariamente colocados no reforço das redes, subestações, melhorar a qualidade e ampliação da nossa questão de energia. É importante lembrar que o Paraná, agora dados do Banco Central, o Paraná cresceu 7,8% nesse último ano, 7,8%. A gente fez um comparativo, se o Paraná fosse um país, ele cresceu mais que a Índia, mais que a China, mais que a Alemanha, mais que os Estados Unidos. Isso demonstra o vigor da nossa economia e é importante comparar, o Brasil cresceu 2,3%, o Paraná cresceu 7,8%. Quando há esse crescimento, que é muito bom, que gera emprego, gera oportunidades, do ponto de vista estrutural, nós temos que olhar os desafios que o crescimento nos traz. Precisa mais energia, mais rodovias, mais ferrovias, enfim. O crescimento econômico, ele impõe ao governo a necessidade de reação rápida e, consequentemente, investimentos em infraestrutura. E o que a Copel apresentou agora é justamente um novo plano de investimentos, um dos maiores investimentos da história da Copel, para poder dar cabo a essa velocidade, poder atender a população e garantir que esse crescimento econômico do Estado possa ser longevo, né? Porque quando você cresce, é mais atividade industrial, questão na área rural, as pequenas propriedades se transformaram numa indústria agroindustrial com processo tecnificado de leite, de frango. Então a demanda por energia ela é cada vez mais iminente. E lembrando, nós tivemos o ano mais quente do Paraná dos últimos 40 anos que foram aí mensurados. E também o calor, você demanda mais energia na questão de ar-condicionado e toda a estruturação que são dados aí da ANEEL e da Copel. Então, é necessário que a Copel, de uma forma programada, planejada como está, continue fazendo esses investimentos, justamente para a gente poder dar cabo e dar sustentação a esse plano econômico que o Paraná tem vivenciado. Nós estamos com essa taxa de crescimento de 7,8%, a taxa de desemprego do Paraná é abaixo de 5%, isso é classificado como pleno emprego. Então, do ponto de vista econômico, está muito robusto o Estado, recebemos mais de 250 bilhões de investimentos privados nos últimos 5 anos, né? Então isso demonstra o posicionamento do Estado, que é muito bom, porque gera oportunidade, mas também nós tem que ter esse olhar sobre as cidades, sobre os movimentos migratórios dentro do Estado, sobre a infraestrutura, que muitas vezes a gente olha sempre rodovia, ferrovia, aeroporto, mas energia também, infraestrutura, gás, né? Essa infraestrutura para poder abastecer tecnologia, como a questão de conectividade, a infraestrutura. Então tudo isso para ganhar produtividade e o Estado permanecer firme e num crescimento constante. E até questões que nem tem muito controle, como o aquecimento global, quando a gente estava conversando quando o senhor chegou, né? Exatamente. Traz desafios também para o governo em relação principalmente à energia. Olha, Juliana, é impressionante. A gente acompanha os dados aí sempre com muito critério, né, para poder avaliar. Nós tínhamos um recorde nos últimos 4 anos, tempestades severas. Ela duplicou, né? Nós tivemos o Rio Iguaçu com sua maior cheia em 30 anos, né? Que impôs enormes desafios para a cidade, sobretudo próximo ao Rio Iguaçu. 2 anos atrás, vocês vão lembrar, estiagem, né? Então, todos esses efeitos que estão cada vez mais agudos, do ponto de vista da estrutura da Copel, é mais vento. Nós tivemos ventanias de 120 km por hora aqui no estado do Paraná, mais ciclones, são termos que às vezes eu não tinha dificuldade de usar, né? Ciclone, tornado, isso tem sido cada vez mais constante e é por isso que se faz necessário encontrar o equilíbrio desses investimentos, cada vez mais com modernidade, no ponto de vista da engenharia, porque a gente quer o Estado crescendo e se desenvolvendo, mas é evidente que a questão da mudança climática, sobretudo nos últimos anos, nos traz um olhar criterioso, porque de fato as coisas estão mudando. Certo, e a Copel também passou por esse processo de participação acionária, né, na companhia. Como é que está a aplicação dos recursos do governo em relação a esse material que está chegando? Juliana, essa é uma pergunta. As pessoas perguntam, privatizou a Copel e assim, assado. É importante lembrar que a Copel deixa de ser uma empresa pública e passa a ser uma corporação. E uma corporação com o voto de Minerva, o voto que é chamado de Golden Share, o voto do Estado, que prioriza os investimentos e pode dizer não a determinada decisão do corpo da Copel.
Isso tudo, essa mudança de empresa pública para uma corporação, permite que a Copel tenha velocidade nesses investimentos. Ela destravou a Copel. Todo o sistema elétrico nacional, praticamente, as empresas já são privadas. Então a Copel tinha que concorrer com os alemães, com os franceses, com os italianos, com os chineses, tendo todo o arcabouço do direito público que ela tinha que seguir. Então ela estava perdendo competitividade, em 10, 15 anos não teria condições de escala, de velocidade, de competir no mercado. Então essa decisão que o governador tomou no passado, foi uma estratégia construída, discutida com a sociedade, era de transformar a empresa da Copel em corporação para que ela tivesse mais agilidade e mantivesse as usinas que estavam terminando as suas concessões, Foz do Areia, que eram ativos importantes do Paraná, sob o bojo da Copel, que assim seria permitido. E o recurso oriundo desse recurso da privatização da Copel, que são 3,1 bilhões de reais que já estão no caixa do governo do estado, eles são obrigatoriamente gastos com investimento. Ele não pode ser gasto em luz, em água, em custeio, em pagamento de dívida. Esse recurso obrigatoriamente será gasto com a população, investimentos. Nós temos um painel na Secretaria do Planejamento que nós vamos abastecendo de forma progressiva. Nós já chegamos a 700 milhões de reais do total desses 3.100, que são novas unidades escolares, reformas de escolas, novos trechos de rodovia. Vou dar um exemplo aqui do trecho Garuva, Guaratuba, o trecho de duplicação. São condomínios dos idosos, que são importantes porque a nossa população está envelhecendo. Esse é um alerta que a gente sempre também está olhando com muito cuidado, porque a questão orçamentária tem que acompanhar esse envelhecimento que acontece no estado do Paraná. Então, essa decisão é justamente um painel para que a população possa acompanhar. É muito simples, não é nada complexo. De forma didática, qualquer cidadão pode entrar lá, olhar, acompanhar, porque nós queremos isso, dar transparência ao recurso, e a população nos ajuda a acompanhar como é que está sendo gasto esse recurso oriundo da venda das ações da Copel. Tá certo, vamos passar para o próximo tema, então, que é o pedágio, né? Como é que está o andamento, qual a expectativa do governo aí com essas primeiras concessionárias já assumindo, né, os lotes 1 e 2? Olha, são grandes empresas que ganharam os lotes, o lote 1 e 2, são boas companhias. Essa era uma preocupação não só por nós, do governo do estado, do próprio governador Ratinho, mas de toda a sociedade, que nós não poderíamos ser penalizados novamente com um contrato malfadado, como foi feito o contrato de pedágio no passado. Altas tarifas, as rodovias que não foram duplicadas, e ficou esse mico, né, no ombro do Paraná e do paranaense. O governador sempre disse, olha, nós vamos resolver como? 3 pilares: transparência, para que a população saiba para onde a gente está caminhando, com disputa na Bolsa de Valores e assim por diante. Isso aconteceu com muita tranquilidade nesses 2 processos. Preço justo, redução das tarifas, porque de fato nossas tarifas eram das mais altas do mundo por quilômetro quadrado. Era uma roubalheira, esse é o sentimento de todos os paranaenses, mas com uma tarifa equilibrada que tivesse obra. Não adianta só para colocar a tarifa lá R$1 e não ter obra no Paraná. Justamente para poder acompanhar esse crescimento econômico que acontece no Paraná. Então nós não podemos hipotecar novamente o futuro da nossa infraestrutura com rodovias aquém da nossa realidade. Vou dar um exemplo. Quem transita aqui próximo a Curitiba, os anéis aqui, os contornos sul, quem chega aqui do interior em Campo Largo fica paralisado em determinados horários porque as rodovias não acompanharam esse crescimento. Então o pedágio 1 e 2, que é esse lote que vem do litoral e Norte Pioneiro, e o lote aqui do Purunã, que é esse lote maior, já se inicia as operações agora, já nos próximos dias, né? É importante lembrar que tem um fluxo de investimentos, já começam a acontecer algumas obras, e no 3º, 4º e 5º ano já a duplicação muito forte para poder dar cabo e a gente resolver o problema que era histórico. Então nós estamos muito felizes com o andamento do lote 1 e 2, lembrando que o lote 3, 4, 5 e 6, eles vão ser leiloados em pares agora, é o 3 com 6 e o 4 e 5 para deixar mais atrativo, e possivelmente nós teremos o 3 e o 6 na Bolsa de Valores agora em julho, e o 4 e o 5 possivelmente no final do ano. Então esses são projetos juntamente também com o Ministério dos Transportes, é um projeto estadual, federal, as concessões. O que a gente quer é um modelo justo, um modelo que esteja adequado a esse Paraná moderno, a esse Paraná que prospera, esse Paraná de oportunidades, mas uma infraestrutura confortável, segura para o usuário e que permita a gente poder olhar a médio e longo prazo, sabendo que as rodovias não serão mais problemas. Certo. Secretário Guto Silva, em relação ao valor de pedágio, né? A gente não teve nenhuma divulgação ainda. Tem uma expectativa aí, lógico, em relação a esse trecho Curitiba Litoral, que sempre foi um valor muito alto, né? Acho que foi a tarifa mais cara do estado. Vai realmente conseguir essa redução significativa, conforme foi prometido? Já tem alguma expectativa? Sim, a média é de 35% a 40% de redução das tarifas anteriores, né? Nós tínhamos essa expectativa, ela se confirmou. Algumas praças, por exemplo, têm redução de acima de 50%.
Praça Jataizinho, a praça aqui do Litoral, são praças complexas que canalizavam o modelo justamente por ser um modelo equivocado. Agora não, nós vamos ter uma tarifa média 30% reduzida e alguns ganhos de tecnologia que permitem também facilidade. Vamos ter 5G nas rodovias, isso é um compromisso também que está indo no edital. E aquele usuário frequente, muitas vezes que passa na praça de pedágio todos os dias, tem uma tarifa, um modelo escalonado que ele vai reduzir drasticamente o seu custo no mês, porque o objetivo do pedágio, a lógica do pedágio é essa, não é punir quem está transitando ali de uma cidade para outra, mas é você poder cobrar quem transita mais durante esse período da rodovia, né? Então a conta era desequilibrada. Nós temos agora, com o advento do 5G, a possibilidade de, num curto espaço de tempo, mudar para o free flow, que tira as cancelas de pedágio, quando você entra na rodovia, por 5G, você já identifica o andamento do veículo e no final vem a fatura, né? já vem debitada. Isso é uma tecnologia e o projeto nosso prevê essa possibilidade. Mas ainda tem a questão tecnológica, por enquanto segue o modelo antigo tradicional da cancela, mas é uma evolução natural que está prevista em edital, mas uma garantia, a gente pode falar com toda a franqueza e muita tranquilidade que haverá uma redução substancial nas tarifas do Paraná. E essa semana tem um encontro importante em Foz do Iguaçu, né? Fórum dos gestores públicos. Qual que é a importância desse encontro e quais são as pautas que vão ser discutidas? Olha, Juliano, o governador deu a incumbência de a gente projetar o Estado para os próximos 30 anos. Infelizmente, nós temos um cacuete no Brasil que a gente olha sempre para a próxima eleição, né? Então, o governador, olha, vamos fazer um plano a médio e longo prazo. Quem vier governar depois vai receber uma linha de planejamento organizada. E a gente costuma dizer lá no planejamento que é o seguinte, olha, quem planeja tem futuro. Quem não planeja tem destino incerto. O Paraná não tem destino incerto, nós precisamos de um futuro claro. Então, lá em Foz do Iguaçu, nós vamos receber os secretários de Estado de outros estados do Brasil, dos entes federados, é o Conceplan, possivelmente já tem 20 secretários confirmados, Estado de São Paulo, Minas Gerais, enfim, todo o Brasil, e nós vamos recepcionar prefeitos e secretários municipais de planejamento. Porque eu costumo dizer, nós vamos entrar no ano que vem, ano de Olímpico, né, ano da Olimpíada, se for fazer uma comparação com o planejamento, ele não é 100 metros rasos, ele é 4%, tem que passar o bastão, ele é coletivo o processo de planejamento. Então não adianta nós aqui no governo do estado, aqui no Centro Cívico, estar aqui planejando, organizando, sem ouvir lá na base o que efetivamente acontece, e não adianta a gente fazer um esforço brutal de planejamento se o município também não está ancorado com essa mesma, sintonizado com essa mesma realidade. Então durante esse evento nós vamos ter análise de indicadores, de gestão, isso que nós estamos trabalhando aqui no governo com muita consistência, tomar a decisão com base em evidências, com estatística, isso a gente vai poder compartilhar todo esse conteúdo, essa metodologia com os prefeitos e secretários municipais. Nós vamos trazer aqui a Microsoft e a Google também para um painel de inteligência artificial aplicada à gestão municipal, isso diminui custo, dá facilidade, essa é uma realidade que está, às vezes assusta um pouquinho, né? A gente tem trabalhado nesse sentido no Paraná, nós vamos lançar o nosso plano de inteligência artificial agora no mês de abril, um grande plano, vai ser o primeiro do Brasil, mas há muita coisa boa que a gestão pública precisa entender e multiplicar. Então é uma série de ações que nós vamos, de conteúdos, não tem liberação de recursos, não tem show, não tem absolutamente nada. Tem lá também o economista Ricardo Amorim, que é bastante famoso, aí, conceituado, e vai fazer uma palestra também para os prefeitos. Nós queremos capacitar, auxiliar, orientar, colaborar com as prefeituras para que o Estado possa avançar de uma forma consistente, com o governo, falando a mesma língua com os técnicos, os prefeitos, porque nós acreditamos nesse modelo de gestão. Uma gestão com indicadores, com planejamento, uma gestão com dados, com estatísticas, com números muito consolidados, para que a gente possa tomar as melhores decisões, e a gente sabe que a melhor decisão sempre é com base em evidências reais. E compartilhar a experiência, né? Que é sempre importante. Exatamente. E é curioso, muitas vezes uma prefeitura, na mesma região, tem uma boa iniciativa da área de saúde de um prefeito ou tem na educação, mas eles muitas vezes não se conversam. Então essa troca, olha, eu estou fazendo isso, pode copiar, pode fazer aquilo, é muito importante. Quem ganha é o cidadão paranaense. E, secretário, quais são os principais desafios da pasta aí para esse ano, esses próximos meses? Eu sei que o pensamento é sempre um pouco mais longevo, um pouco mais para frente, mas com certeza tem coisas para arrumar e resolver, né, nesse sempre. período aí. Olha, nós estamos trabalhando em alguns pilares. O primeiro ano é o ano que a gente organiza o PPA, que é o Plano Plurianual. Então, tem uma lei orçamentária de cada ano, e nós mandamos para a Assembleia ano passado e foi aprovado o Plano Plurianual, que nós estamos falando da ordem de 250 bilhões de reais, esse orçamento do Paraná para os próximos 4 anos. Então, todo o trabalho de priorizar onde será investido, como é que será custeio, todo esse trabalho foi construído durante todo o ano. Então, esse foi o grande desafio da Secretaria no passado.
E agora nós estamos estruturando esse olhar a longo prazo. Então, estamos revisitando o planejamento estratégico de cada secretaria, com instrumentos vinculados com as marcações de ranking de competitividade, o CDE, enfim, plano de governo, tudo que foi apresentado com essas marcações para que a coisa saia do papel. Então, nós estamos trabalhando muito focado nisso e também na capacitação desses servidores municipais para fazer essa grande rede que a gente chama de Conecta 399, conectar as pessoas. Esse é o dia a dia da secretaria. Entretanto, vou falar agora do secretário, né, Juliana? O meu pepino lá é que o governador designou uma série de projetos estruturantes, da qual eu tenho cuidado lá, que são projetos muito específicos, né, que é para tirar do papel. Vou dar um exemplo deles, é a questão de transição energética. Hidrogênio renovável, biogás, a biomassa, então é um projeto que a gente cuida lá. As PPPs, parcerias público-privadas, toda a estruturação dos projetos, também está muito focado nesse sentido. O novo plano de contratação, que é uma regra nova, que é um instrumento que vai ser possível agora o Estado olhar exatamente de forma integrada quanto ele gasta com caneta em todas as secretarias. Então tem uma série de projetos estruturantes, são mais de 30 projetos, que isso tem demandado da minha figura mais um olhar criterioso, assim, muito mais energia, mas o desafio é justamente isso, a gente poder entregar, poder consolidar um modelo de gestão longevo, robusto, de olhar a longo prazo, em que a sociedade tenha voz, participe e a gente possa ainda ter uma metodologia que permita o Paraná continuar esse movimento de crescimento. E também é importante lembrar, o orçamento precisa caber todo mundo dentro do orçamento, precisa ser justo. Nós precisamos atender desde uma senhora que vive aqui em Curitiba, na região metropolitana, ou daquele jovem que está lá no Noroeste precisando de emprego. Então a gente tem que ter esse olhar também inclusivo para poder, de uma forma harmônica, né, poder encontrar soluções e políticas públicas para todos os segmentos da sociedade. Falando também dos desafios desse ano ainda, ano eleitoral, né? Claro, a gente sabe que isso acaba afetando também o governo do Estado, né? Como é que vai ficar o quadro de equipe do governo? Vai, por causa das restrições, né, em relação à lei eleitoral, ter alguma expectativa de mudança por causa das eleições? Olha, possivelmente sempre tem 1, 2 ou 3 secretários que tenham interesse em disputar os pleitos municipais, né? Já temos aí algumas declarações, o nosso secretário da cidade, Eduardo Pimentel, que deverá disputar a prefeitura de Curitiba, também o secretário de Inovação, Marcelo Rangel, que já se manifestou que quer disputar a eleição de Ponta Grossa. Então, naturalmente, esse arranjo vai ter que ser constituído. Do ponto de vista de gestão, e o governador tem dito muito isso, olha, não vamos gastar energia agora em política, que vai chegar a eleição para falar de política. Vamos tirar sonhos do papel, vamos concentrar energia em gestão, em aplicação dos recursos. Aí, no momento oportuno, nós vamos falar do processo eleitoral. O governador, naturalmente, vai participar de algumas eleições, né? Porque é importante o processo político também ter densidade política para dar estabilidade ao projeto. Mas nosso olhar agora é muito isso, é de gestão, aplicação, trabalho de planejamento para que a gente consiga tirar do papel obras históricas, né? Como foi a questão da Ponte de Guaratuba, como... Eu não vou resistir aqui, eu vou ter que dar um spoilerzinho. Nós estamos trabalhando fortemente para levar uma unidade do Museu Pompidou, que é um dos maiores museus de arte contemporânea do mundo, para Foz do Iguaçu, um projeto novo. Tem a ponte de Foz do Iguaçu, parceria com o Itaipu, que está saindo do papel, agora está quase finalizada, os acessos. Então tem muita coisa. Nós vamos ter uma novidade aqui, 30 dias aqui em Curitiba, que é a Fábrica de Ideias. Vai ser um dos maiores investimentos do governo do estado, ali onde fica a antiga fábrica da Brahma, vai ser um grande centro de tecnologia, de inovação e cultura, algo emblemático para a cidade. Então tem muita coisa boa saindo do papel e conforme o tom do governador, a gente vai muito seguro, né? Não vamos ficar falando de projeto que pode acontecer. Então a gente trabalha, organiza, planeja, estrutura os projetos e conforme as coisas vão evoluindo, a gente vai anunciando para a população poder perceber como está sendo bem usado o recurso público. Inclusive, o senhor citou aí a Ponte de Guaratuba, que é uma obra bastante esperada pelos paranaenses, né? As obras já começaram, mas a gente vai conseguir entregar em 2 anos, conforme prometido, né? E, além disso, a gente acabou de sair do projeto Verão Maior, que foi grandioso, né? Foi um sucesso. E veja bem, Juliana, a questão da ponte é sempre obra de engenharia, depende do clima, depende de uma série de situações, mas o cronograma está bem desenhado para 2 anos e o governador já autorizou que possa trabalhar a construção civil dessa ponte em 3 turnos. Na questão noturna, para acelerar a obra, né? A gente quer uma obra que é emblemática, que é importante. Eu diria que ela marca esse conceito do novo litoral, que nós tivemos agora nesse ano, com a requalificação de Matinhos, com a engorda da Praia de Matinhos, novos projetos já autorizados, que é agora a requalificação de Pontal, com o volume de shows e atrativos que nós tivemos no nosso litoral, com os cruzeiros de uma forma agora iniciada de forma
única, né, iniciada aqui no Porto de Paranaguá, que movimentou a economia, nós temos um novo litoral, né? Um litoral que tem melhorias na sua infraestrutura, que tem melhorias na segurança pública, mas a gente não pode descuidar, tem o olhar do turista, eu vou lá como turista, né? Que o litoral tem que ser bom para quem vive no litoral. Então, se for bom para quem vive no litoral, ele vai ser bom para o turista. Então, nós já estamos agora num planejamento de poder estender esse calendário de eventos no litoral, porque não um festival de inverno, movimenta a economia, gerou emprego, número de empresas abertas, e o litoral, por questões de meio ambiente, tem dificuldade de colocar um polo industrial, não pode. Então a gente tem que trabalhar a questão do serviço e funcionou muito bem. O Paraná tem uma nova cara. Aproveitar o talento do local, né? Exatamente, aproveitar a mão de obra, e muitas vezes o jovem não tinha alternativa. Então nós estamos muito felizes porque a gente conseguiu, de uma forma estatística, com IPARDES, poder apresentar os ganhos que nós tivemos com esse novo litoral. E nós estamos muito confiantes agora com a mudança do plano diretor de muitas cidades, vamos ter um boom imobiliário. O litoral do Paraná vem com cara nova, vem com um processo novo e condizente com esse dinamismo, com essa força que é a força de trabalho do povo do Paraná. Certo. Secretário, para a gente poder encerrar, queria que deixasse um recado então para o povo paranaense, o que vem por aí, o que esperar do governo do Paraná. Olha, Juliana, eu estou muito otimista, o governo está muito otimista, porque nós temos uma condição fiscal muito sólida. O Paraná foi ontem reconhecido pelo ranking de competitividade como o estado número 1 da solidez fiscal. Isso significa boa gestão, equilíbrio das contas públicas. Isso nos dá conforto para poder continuar fazendo investimento, porque é muito ruim o estado quando ele arrecada e a máquina come todo o recurso. A gente quer devolver para a sociedade esses investimentos. Então o Paraná caminha muito bem. Nós estamos com obras em todos os municípios do Paraná, asfalto novo, obra de infraestrutura, escolas novas, reformas de escolas. Isso ajuda também a economia a girar. E nós estamos muito otimistas que nós teremos novamente um grande ano. Eu não sei se nós vamos repetir o 7,8%, que foi um crescimento astronômico, foi o maior do mundo, e aqui não é exagero, a gente tem trabalhado de forma estatística, e se nós continuarmos um crescimento desse patamar acima de 5%, significa consistência econômica, significa oportunidade para a nossa população e, naturalmente, melhoria de vida para todos os paranaenses. Tá certo, secretário. Obrigada. Sempre muito bem-vindo aqui na Rede Herp de Notícias. Obrigado, Juliana. Sempre um prazer conversar com você. Eu sei que estou falando com muita gente, está me escutando em todos os cantinhos do Paraná. Esse é o poder da rádio, né, que é aquela que nos traz informação, entretenimento. E eu me sinto aqui sempre muito confortável e feliz em poder ter esse espaço para a gente contar um pouquinho de como o Paraná está caminhando. Tá ótimo. Obrigada.